Glória a Deus. O tema desta palavra nesta noite, apaixonados por sua presença. Apaixonados pela presença do Pai. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus está aqui neste lugar nesta noite. Nós sabemos que aqui onde nós nos reunimos, viemos para oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Sabemos que a presença dEle se faz real aqui neste lugar. E eu quero te dizer uma coisa, há um anseio no coração do nosso Deus por um relacionamento pessoal com você. Eu não sei como foi a sua semana, se você teve muitas vitórias, se você teve lutas, eu não sei se você teve muito ataque dos seus inimigos espirituais, mas eu sei que o Senhor estava cuidando de você em todos os momentos. Nosso Deus faz isso conosco. Essa semana eu estava na cidade e já compartilhei com alguns irmãos, mas eu estava no trânsito, na via principal ali na Santa Rita, e o trânsito estava um pouquinho carregado naquele momento que eu estava passando de carro. E eu percebi que o trânsito estava parando e fecharia uma das travessas da rua Santa Rita. Então eu diminuí, e quando cheguei na esquina, um carro na minha frente parou, porque o trânsito parou, e eu então parei logo atrás do carro desta pessoa. E ali fiquei aguardando o trânsito. De repente, os carros que estavam parados, trancando o trânsito, avançaram, e esse carro que estava na minha frente avançou. E eu pensei, eu não vou avançar, porque se eu avançar eu vou trancar a travessa, né? Vou trancar o trânsito, não vai ser bom. E fiquei ali, naquele momento. E de repente eu me assustei com um empurrão. Um carro veio e bum, bateu na traseira do meu carro. Eu levei já um empurrão no meu pescoço, eu já sentia aquela dor. Parei, liguei o pisca-alerta, desci. Era um jovem, muito jovem. Eu vi que ele estava muito nervoso, porque ele sabia que ele era o responsável, ele tinha feito algo errado. Eu perguntei para ele, está tudo bem com você? Ele disse, não, está tudo bem comigo. E com você? Eu falei, comigo está bem também. E eu falei, o que houve? Ele disse assim, eu não sei dizer. Não sei se meu pé escorregou, eu não sei. Simplesmente eu bati no senhor. Olhamos os nossos carros, eu olhei o meu carro, não tinha nada visível, nenhum estrago visível. Olhei o dele, infelizmente tinha alguma coisa estragada. E aí então ele já queria me passar o telefone para ele poder me pagar alguma coisa. Eu falei, não, vai em paz, não aconteceu nada, está tudo certo. Meu carro não estragou, o seu estragou um pouquinho, pode ir, vai com Deus. E eu saí dali naquele momento, e quando assustado, eu saí daquele momento, eu comecei a fazer uma retrospectiva em alguns segundos antes, alguns minutos antes, o que é que eu estava pensando naquela hora. Na hora do acidente, na hora da batida. Porque eu não sei se você já teve uma experiência um pouco parecida com essa, ou talvez que não fosse um acidente de carro, mas fosse uma outra situação, aonde você precisa reconhecer onde estavam os teus pensamentos. E para minha surpresa, os meus pensamentos naquela hora estavam no Senhor. Era como, para mim naquele momento, foi como se o inimigo estivesse prevendo o que eu estava pensando, porque eu sei que ele não sabe o que eu estava pensando. Prevendo, e então ele tentou armar uma armadilha, uma trampa para que eu pudesse me abalar. E assim ele faz, ele quer se levantar contra as nossas vidas, para nos fazer acreditar que as coisas não estão indo bem, que Deus não se importa mais conosco,
que Deus não se importa com você, e eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele anseia por um relacionamento pessoal e íntimo contigo. Aonde em todas as horas, em todos os momentos da sua vida, você vai estar conectado com Deus, ouvindo a voz dEle, falando com Ele, falando de você para Ele. Aí você pode pensar, pastor, mas Deus sabe tudo ao meu respeito. Eu sei que Ele sabe, mas um relacionamento tem um diálogo, aonde duas pessoas se conversam. Você não pode querer trabalhar com Deus para conhecê-lo melhor como um monólogo, onde só você fala, ou então você fica quieto e quer que Ele fale. Não, você precisa falar de você para Ele. Falar do teu coração, falar dos teus desejos, falar da tua ansiedade, da tua necessidade. Hoje Deus anseia que você conheça Ele de uma forma diferente. Que você descubra o seu coração nessa noite diante dEle. O nosso Deus, Ele veio a esse mundo não somente para te salvar. Você sabe, você que é um cristão, um seguidor de Jesus, você sabe o que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Mas entenda que Ele não veio a esse mundo somente para nos salvar, para que quando você morrer, você vá morar no céu. Ele entregou o seu Filho para que você tenha um relacionamento com Ele, um relacionamento pessoal, personal, íntimo com Ele, para que através de Jesus sejamos reconciliados com Deus. É por isso que nesta noite, o meu desejo, eu quero falar sobre a paixão pela presença do Pai. A paixão pela presença do Senhor. Se você ama o Espírito Santo de Deus, você nesta noite vai abrir o seu coração para Ele e vai dizer, Espírito Santo, eu preciso da tua presença, pode falar comigo, ministra o meu coração. E eu quero te falar sobre uma mulher que teve paixão pela presença de Deus. Essa mulher, ela não foi muito conhecida, ela não teve um grande ministério. Essa mulher, ela nem alcançou multidões de pessoas nos seus dias. Provavelmente você já ouviu um pouco sobre essa mulher, daqui a pouco eu vou dizer quem é. Mas essa mulher, eu quero dizer algo a você, ela conseguiu cativar o coração de Jesus. Ela conseguiu cativar o coração do Mestre. E querido irmão, tudo que importa nessa noite é que você entenda que esse tem que ser o seu propósito na sua vida. Cativar o coração do Senhor. Comover o coração do Senhor. Amar a presença do Senhor. Que hoje a sua paixão principal nessa noite, nesse lugar, seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo, segui-lo. Que essa seja a nossa paixão. Querido irmão, não se distraia nos dias que nós estamos vivendo com outras coisas. Porque isso que eu estou falando a você é o maior tesouro que eu e você podemos encontrar nesta terra. Quantos creem nisso? Você pode aplaudi-lo? Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. O maior tesouro que nós podemos encontrar está em Cristo Jesus, na pessoa do nosso Senhor. Em Lucas capítulo 10, abra sua Bíblia comigo.
verso 38. Aconteceu que, indo de caminho, Jesus entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria. Viu, Miriam? Maria. A qual, sentando-se aos pés de Jesus, ela ouvia a sua palavra. Mas Marta se preocupava com muitos afazeres, e aproximando-se disse: Senhor, não te preocupa que minha irmã me deixe servir sozinha? Diga-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, atarefada e perturbada você está com muitas coisas. Somente uma coisa, Marta, é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós vemos aqui Jesus, ele entra na cidade de Betânia. Ele entra na casa aonde encontramos ali uma mulher nesta casa, por nome Maria. E é interessante que a Bíblia diz que esta mulher, ela estava sentada num lugar que nos chama a atenção. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo tudo que ele tinha para dizer a ela, para falar dele para ela. E note, enquanto Maria estava ouvindo Jesus, sabe o que mais ela estava fazendo? Diga comigo, nada. Diga, Maria não estava fazendo nada. Tudo que ela estava fazendo ali era ouvir as palavras de Jesus, apenas sentada aos pés dele. E vemos Marta, a irmã, preocupada, com o coração perturbado. Imagine só, Jesus em casa, ela tem que limpar toda a casa, deixar o ambiente gostoso, ela tem que cozinhar a melhor comida, entrando e saindo toda hora naquele momento, preocupada com as coisas, perturbada com as coisas, e de repente, Marta, ela olha e vê Maria ali aos pés de Jesus, fazendo nada. E Marta, ela nos faz entender o texto que Marta, ela fica indignada com a atitude de Maria, e ela vai e diz a Jesus que fale com Maria. Imagine só, Marta com essa ousadia diante de Jesus, falando para ele: você não se preocupa? Mestre, o senhor não se preocupa que ela não está me ajudando? Será que o senhor não está vendo isso? E Jesus diz para ela: Marta, Marta, perturbada e atarefada está o teu coração com muitas coisas. E eu quero te dizer uma coisa, talvez muito provavelmente, não sei, assim pode se encontrar muitos que aqui estão nessa noite, preocupados, perturbados, ansiosos, preocupados talvez em relação aos seus filhos, preocupados com as finanças, preocupados com a saúde, atarefados com as coisas desse mundo. Eu quero te dizer uma coisa: se você se distrai por um momento, querido irmão e amigo, o mundo, a sociedade
que nós vivemos, ela vai te carregar, ela vai te levar a estar atribulado, a estar atarefado, a estar perturbado no seu espírito, preocupado todos os dias, constantemente. O trabalho, o ministério, uma coisa ou seja essa ou outra, não importa. Sempre haverá algo a fazer. Sempre haverá algo que vai trabalhar para nos levar a nos preocuparmos. E o Senhor diz para nós uma só coisa. Jesus, ele fala de uma forma muito simples. Jesus, ele é muito simples, irmãos. Ele simplifica as coisas. Na verdade, quem não escuta, quem não ouve as coisas, somos nós, sou eu e você. Ele diz: Marta, uma coisa é necessária. Só uma coisa. Sentar-se aos meus pés, não falar nada, somente ouvir a minha voz e não fazer nada. Não fazer nada. Deus, ele está convidando você nessa noite a aprender diante da presença dele a não fazer nada. Muitas vezes nós chegamos, nós queremos mostrar trabalho para Deus, nós queremos pegar as coisas e levar nas nossas costas, na força do nosso braço, ver a coisa acontecer. Quando na verdade é para nós apenas não fazermos nada diante dele. Querido irmão, você não precisa fazer nada quando você está diante do Senhor. Não se preocupe. E agora o que eu devo fazer? Como eu devo me comportar? Como eu devo me portar? Eu quero te dizer uma coisa, a religião sim. A religião, ela vai dizer para você, faça isso. Agora você precisa agir desta forma. Agora você precisa fazer desta forma, conquistar o favor de Deus desta forma. Agora você precisa conquistar a tua salvação. Agora você precisa fazer boas obras para que Deus, ele se agrade de você. Mas Jesus não, Jesus, ele já fez tudo por mim e por você na cruz do Calvário. Já está feito, ele já pagou o preço. Você não precisa fazer mais nada. O que eu quero de você, o Senhor diz para nós, o que eu quero de você é que você se sente aos meus pés e que ouça a minha voz, que você passe tempo comigo, tempo de qualidade. E é nesse lugar, quando nós estamos aos pés de Jesus, aonde você começa a perceber a presença da glória de Deus. A presença dele, é nesse lugar onde eu e você começamos a ouvir uma doce voz, a ouvir a sua voz. É nesse lugar que nós começamos a sentir o nosso coração se enchendo como se estivesse transbordando do amor de Deus por nós. É nesse lugar que os nossos olhos se abrem e nós começamos a ver o que o Espírito Santo vê. Começamos a sentir o que o Espírito Santo sente. Começamos a sonhar os sonhos e as visões que Deus tem por nós. Quando Ele começa a te revelar, começa a revelar a nós o seu coração, suas emoções, os seus sentimentos. Ele começa a revelar a sua presença, a presença da sua pessoa a nós. O que eu estou te falando nessa noite não é teologia, irmão. Você não vai conhecê-lo pela teologia. Eu posso te garantir isso. Você não vai conhecer a Deus pela teologia.
Você não vai conhecer a Deus porque você deu um livro para Ele. Não, você não vai conhecê-lo por causa disso. Você não vai conhecer a Deus porque você ouviu um sermão, um bom sermão. Você vai conhecer a Deus porque você tem passado tempo a sós com Ele. Aleluia. E as pessoas à sua volta, elas vão chegar a você e elas vão começar a te dizer: olha, Deus é assim, assim é que Deus faz, assim. E você vai ver que Deus não é nada disso que as pessoas vêm falar para você. Sabe por quê? Porque você passa tempo com Ele. E o Deus que você conhece, o Deus que você tem se relacionado, Ele é diferente do que qualquer um possa falar. Você vai dizer: não, eu conheço o meu Senhor, eu conheço o meu Abba, o meu Pai, o meu Santo e doce Espírito. Eu conheço o meu Senhor Jesus. Eu não conheço porque o meu pai é cristão, não. Eu conheço não porque eu fiz uma oração, não. Eu conheço não porque eu sou membro da igreja há muitos anos, não, não é isso, não é isso. Eu conheço porque eu tenho aprendido a ser amigo do Espírito Santo. Eu conheço porque eu tenho aprendido a passar tempo com o Espírito Santo. E Ele tem revelado seu coração para mim. O salmista, Deus fala nos Salmos: aquietai-vos, estejam quietos, diz Ele, e conhecei, sabei que eu sou Deus. Maria fez a melhor coisa. Ela não disse nada, ela não falou nada, ela não fez nada a não ser estar ali ouvindo o Senhor. Estamos falando de um coração compungido, um coração apaixonado, um coração que ama, um coração que está desejoso pela presença do Senhor. E muitos pensam que paixão é gritar. Muitos pensam que paixão é pular. Muitos pensam que paixão é ir de um lado para o outro. Muitos pensam que paixão pode ser que seja ir e pregar o Evangelho ao mundo. Embora essa seja a nossa missão, eu quero te garantir uma coisa. Na verdade, tudo isso não é estar apaixonado, tudo isso é estar atarefado e perturbado. Porque tem muitos que na religião fazem tudo isso em nome da obediência a Deus, mas não tem relacionamento com Ele. Não são apaixonados por Ele. Paixão é sentar-se aos seus pés e ouvir a sua voz. Isso é paixão. Eu vou dizer algo a você nessa noite sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não grita. Você não vê na Bíblia isso. O Espírito Santo, ele não está no fogo, ele não está no terremoto. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma voz tranquila e serena. É assim que o Espírito Santo se apresenta a nós. E se você está apressado e perturbado no dia a dia da sua vida, você não vai ouvir a voz dele. Mas na presença dele, você vai conhecer a sua voz. Você vai conhecer o seu propósito. Vai conhecer os sonhos que ele tem para você. Vai conhecer a sua paz. Vai encontrar no Espírito Santo a alegria que falta em você. Vai encontrar a segurança que você necessita. A palavra de Deus diz que o ministério de Jesus, nosso Senhor, estava mais ou menos ao redor do mar da Galileia. Foi ali que ele exerceu uma grande parte do seu ministério.
E a distância até Jerusalém, dizem os historiadores, que fica mais ou menos por volta de 1h30 de carro. Suponho eu que seja em torno de uns 100 quilômetros, um pouquinho mais. E 3 vezes por ano, note isso, 3 vezes por ano, Jesus ele caminhava da Galileia até Jerusalém para celebrar as festas. E quando ele ia a Jerusalém, ele ficava, a Bíblia diz que ele ficava numa casa em especial. Me chamou a atenção isso. Ele ficou numa casa diferente. A Bíblia diz que era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Olha que privilégio. Quantos gostariam que Jesus ficasse na sua casa? Quando estivesse passando aqui pelo Vale do Tietê, na cidade de Itu, ele ali parasse na sua casa. Eu não sei você, querido irmão, mas eu confesso a você que eu não quero a presença de Deus somente aqui na igreja. Eu quero a presença dele na rua. Eu quero a presença dele na minha casa, como assim era na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eu quero que a presença de Jesus venha comigo, para minha casa, para o meu lar. Eu quero que Jesus passe pela minha casa, não somente para visitar a minha casa, mas eu quero que Jesus entre e more na minha casa, assim como ele disse para Lázaro, para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém morar na sua casa. E Zaqueu desceu rapidamente, porque ele queria que Jesus fosse na casa dele. Eu não quero ouvir apenas a voz de Jesus aqui na igreja, mas eu quero ouvir a voz de Jesus na minha casa. Eu não quero conhecer a Deus apenas num encontro com Deus, num congresso, num seminário. Eu quero conhecer a Deus dentro da minha casa. Ter relacionamento com Deus dentro da minha casa. Eu quero que quando Jesus vier visitar a cidade de Itu, ele diga: hoje me convém ficar na casa do Shalom. Já pensou Jesus passando por Itu e dizendo: eu quero ir na sua casa. Me prepara lá um almoço bem gostoso, porque eu quero ir na sua casa. Quantos dizem amém aí? Amém. Eu não sei, irmãos, muitos detalhes, mas havia algo naquela casa que Jesus passava e ficava ali, gostava de ficar na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas eu queria convidar você a pensar comigo também, o que é que poderia ter naquela casa que fazia com que Jesus gostasse de passar e estar ali no meio daqueles queridos? O que será que Jesus encontrou naquela casa para ele ter uma amizade tão estreita com aqueles 3 irmãos? Jesus poderia ter ido em qualquer casa, sim ou não? Mas ele queria ir na casa de Marta, Maria e Lázaro toda vez que ele visitava a cidade. Lá ele queria estar com os 3 irmãos. A Bíblia nos fala de 4 cenas que Jesus visitou este povoado, visitou esta casa. Em cada cena, Deus vai nos dar uma revelação. E eu quero convidar você nessa noite a aplicar esta revelação à sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai visitar você, vai visitar a sua casa, assim como visitou a casa e visitava a casa de Maria, Marta e Lázaro. Eu te asseguro, querido irmão, que a presença de Deus, a partir dessa noite, ela vai se tornar real dentro de você, na vida desta igreja. Eu e você, nós nos tornaremos a partir desta noite, em nome de Jesus,
portadores da fragrância, do perfume de Jesus, do perfume de Cristo, da sua presença, do seu poder. Os que esperam no Senhor, a Bíblia diz, terão novas forças. Terão novas forças. Porque assim diz Jeová o Senhor, o Santo de Israel: em tranquilidade e confiança será salvo. Em tranquilidade e confiança será a vossa força. E a primeira revelação das 3 que eu disse é que Maria sentou-se aos pés de Jesus. Diga comigo: sentar aos pés de Jesus. A segunda revelação é que nós vamos outra vez a Betânia, lugar conhecido de Jesus, lá onde havia uma casa de 3 irmãos que sempre o recebiam com alegria, havia uma amizade. Jesus, ele volta a Betânia, mas desta vez a Bíblia nos diz que Marta não está servindo a Jesus, ela não está trabalhando, afoita, ansiosa, preocupada. Maria não está sentada aos pés de Jesus. E algo está acontecendo ali. Eles estão chorando, elas estão chorando. Abra comigo em João, capítulo 11. João 11, 18. João 11, 18 diz: Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, Senhor. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão irá ressuscitar. Aleluia. Oh, palavra de Jesus poderosa. O seu irmão vai ressuscitar, dizia ele para Marta. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa foi a pergunta dele para Marta. Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: olhe para mim aqui. Marta chegou para ela e disse: o mestre está aqui. E ele está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar.
chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se. O que Maria fez? Prostrou-se. Diga mais uma vez, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Foi a pergunta que ele fez a Maria. Perguntou ele: vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele está cheirando mal, ele cheira mal já 4 dias, Senhor. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, glória a Deus. Algo trágico estava acontecendo com esta família. O pior que pode acontecer com uma família é quando um ente querido morre. Elas estavam de luto. Já fazia 4 dias que o irmão tinha morrido. Mas elas continuavam chorando. Elas continuavam de luto pela perda de Lázaro. Continuavam de luto, chorando pelo sofrimento, pela dor que se encontrava ali naquela casa que Jesus sempre visitava. E tudo nos faz acreditar que Jesus parece que chega bem tarde. Muitos pensam que Jesus chega muito tarde. Muitos acreditam que agora é tarde demais. Muitos talvez podem dizer: agora não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus sempre chega a tempo na minha e na sua vida. Jesus nunca está atrasado, nunca chegará atrasado. Ele vai entrando e a Bíblia nos diz que quando Marta ouviu que Jesus estava no caminho, chegando na cidade, saiu correndo ao encontro dele. Mas Maria não, Maria ficou em casa. Eu imagino talvez que Maria talvez estivesse um pouquinho, talvez ressentida com Jesus. Porque quando ele estava distante, mandaram-lhe avisar que Lázaro havia morrido. E Jesus ainda passa um tempo, já é 4 dias depois da morte, e ele aparece. E aquela Maria, disposta a estar aos pés de Jesus, estava lá na casa, não esboçou nenhuma manifestação quando soube que Jesus estava chegando. Aquela que estava talvez as outras vezes, atarefada, preocupada,
Esta foi correndo se encontrar com Jesus, Marta. Mas Maria não. Ela estava bem quietinha no seu lugar. Maria disse: não quero mais ir à igreja. Maria disse: não quero mais sentar aos pés de Jesus. Maria disse: não quero mais ter paixão pela presença de Jesus. Jesus me desiludiu. Jesus falhou comigo. Meu irmão morreu. E Jesus não estava aqui. Se Jesus soubesse que Lázaro iria morrer, ele teria vindo mais rápido, ele poderia ter vindo mais rápido, ele não teria morrido. Jesus teria curado o meu irmão. Então ela ouviu que Jesus estava vindo e ela fez o quê? Ficou em casa. Tudo nos faz acreditar que ela estava ressentida, triste. E diz a palavra que quando Marta se encontrou com Jesus, ela disse a ele: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que agora, que tudo que tu pedires a Deus, Deus vai te dar. E Jesus olha para ela e diz: Marta, o teu irmão ressuscitará. Ele vai viver. Jesus está ensinando elas a verem algo que elas não conseguiam ver. Eu fico pensando no trabalho que Deus tem muitas vezes conosco em nos fazer, trabalhar nas nossas vidas para nos fazer entender que o que está acontecendo muitas vezes conosco é para que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Mas nós não, muitas vezes nós nos levantamos, nós ficamos tristes, chateados, brigamos com Deus, nos revoltamos, fazemos fusquinha para Ele, não vou na sua casa, não vou te louvar, não estou a fim de cantar. Porque tem acontecido isso comigo, o Senhor não estava naquele momento. O teu irmão ressuscitará, diz o Senhor. Vai acontecer, se você creres, você verá a glória de Deus. Mas eu sei, Senhor, que isso realmente vai acontecer, mas é lá para frente, né? Será no último dia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, Marta, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia. E depois ele faz mais uma pergunta. Eu diria que seria uma pergunta, a pergunta mais importante de toda a sua vida. Ele diz para ela, ele pergunta para ela: você crê nisso? Você acredita nisso, Marta? Que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que se você morrer, vai viver eternamente com Jesus? Você crê, Igreja Batista Vida Nova, que só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? Você crê que só Jesus tem palavras de vida eterna, palavras que transformam? Só Jesus, só Ele pode dar o presente da vida eterna. Não há outro nome, não há outro nome, somente no nome de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus é o Cristo ressurreto dentre os mortos? Você acredita que Ele é o Cristo que está assentado à direita do Deus Pai, esperando pela ordem de Deus, do Pai, dizer para Ele: pode ir e busque o meu povo para mim? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que a sua resposta vai determinar a sua eternidade? Aonde você irá passar a sua eternidade? A sua resposta vai determinar isto na sua vida. A sua resposta ao Senhor. Quem quer que creia em Jesus Cristo receberá a salvação
receberá a vida eterna. A Bíblia diz que os que não crerem em Jesus já estão condenados. Marta, ela olhou para o Senhor e respondeu: Senhor, eu acreditei que tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. E ela correu e chamou Maria, sua irmã, dizendo a ele: Maria, o Mestre está aqui, e Ele está te chamando. Se você tem ouvido para ouvir a voz do Espírito nesta noite, eu quero te dizer que esta voz suave do Espírito Santo é a voz que você vai ouvir no segredo do seu coração nesta noite, dizendo a você: o Mestre está aqui. O Mestre chegou neste lugar. Você não precisa mais se preocupar, porque o Mestre está aqui. Ele está te chamando, querido irmão. Ele está te chamando, querida irmã. Ele está te chamando nesta noite. Ele te chama nesta noite. Ele chama por você. Ele grita pelo seu nome. O Mestre está aqui e Ele está te chamando. A pergunta é: qual vai ser a sua resposta diante disso? Você vai continuar desiludido por tudo que você viveu, por todas as desilusões, pelos sofrimentos, pela dor, pelas traições das pessoas, pelo que a igreja não pôde fazer por você, pelo que as pessoas que você esperava fazer algo, elas não fizeram. Você vai continuar vivendo desta dor? Como você vai responder diante desta palavra? O Mestre, Ele te chama. Ele está aqui nesta noite. Diz a palavra que Maria, quando ouviu falar que Ele estava ali, ela juntou as forças, ela tomou uma decisão. Sabe, irmãos, Maria poderia ter ficado como muitos crentes ainda nos dias de hoje ficam: eu não vou não, eu não quero, ele pisou na bola comigo, agora que adianta, agora é tarde demais, a hora que eu quis ele não veio, no momento do meu grito, do meu clamor, ele não estava nem aí comigo. Não, Maria não fez isso. A Bíblia diz que Maria era uma mulher decidida. Ela sabia em quem ela cria. Ela tomou uma decisão, ela se levantou e ela vai em direção ao Senhor. Ela vai correndo ao Senhor, se encontrar com Ele. Se levantou depressa. Essa é a atitude de alguém que tem um coração apaixonado pela presença do Senhor. Quando você ouve a voz dEle e você corre, você vai correndo, você pega todas as suas forças e vai correndo aos braços do Senhor. Isso é a demonstração de um coração apaixonado. O que fazer na presença dEle? O que fazer quando você ouve a voz de Jesus falando com você? Quando você está lá na sua casa, quando você está lá no seu quarto, ou então quando você está lá trabalhando no seu trabalho, ou em qualquer lugar, e ouve a voz do Espírito Santo que te diz: filho, o Mestre te chama. O que fazer quando ouvir um convite desse? Você ignora e continua ali no seu dia a dia, ou você deixa tudo e corre para diante da sua presença? Corre com a sua presença. Maria correu, e quando ela chegou a Jesus, ela disse a mesma coisa que Marta havia dito a ele: Senhor, se você tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ela disse de uma maneira diferente. Ela disse as mesmas coisas que Marta, mas ela disse de uma maneira diferente.
Não sei se você percebeu isso. A Bíblia diz que a maneira diferente de Maria foi que quando ela viu o Mestre, ela se prostrou aos seus pés. Um coração apaixonado. Um coração apaixonado não consegue estar diante do Senhor sem que algo mova o seu coração, o seu interior. O coração apaixonado é o coração que se humilha, que se quebranta. Ela se humilhou aos pés de Jesus. E isso tocou o coração de Jesus, a tal ponto de que Jesus fez o quê? Chorou. Jesus chorou. Jesus não lhe respondeu. Jesus não trouxe nenhuma revelação para Maria, não. Jesus só perguntou uma coisa: onde o colocaram? Onde o colocaram? Imediatamente eles foram até o túmulo, e ali Jesus ressuscitou Lázaro diante dos mortos. Tirou ele do mundo dos mortos. Querido irmão, Deus não escuta todas as orações da mesma forma. Pastor, mas isso não é heresia? Não, por favor, não se desvie por ouvir eu falar isso. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Há orações que tocam o coração de Jesus, que tocam o coração de Deus, de uma forma diferente. Porque Deus, Ele não escuta somente palavras, mas Deus, Ele vê a atitude do seu coração. E isso fez com que Ele visse em Maria. E por isso que a palavra de Deus diz que se o meu povo se humilhar, então eu ouvirei dos céus. Se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, deixar a sua velha vida, então eu ouvirei dos céus. Sabe, um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Não há algo maior que toque o coração de Deus do que um coração humilhado, um coração rasgado diante da presença dEle. Quando você se humilha diante de Deus, no meio da dor, no meio da sua necessidade, no meio do seu luto, no meio da sua perda, no meio das suas desilusões, e você chega e se humilha diante do Senhor, reconhecendo Ele como o Senhor da sua vida, como Todo-Poderoso, como alguém que pode tocar o seu coração. Ah, meu irmão, quando Deus toca o seu coração, tudo muda na sua vida. Tudo muda. Deus, Ele move o sobrenatural, Ele ressuscita os mortos. Deus hoje quer ressuscitar você. Hoje Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar o teu coração. Ele quer virar uma chave dentro de mim e de você. Hoje Ele quer colocar e plantar dentro do seu coração o caminho da paixão por Ele, da paixão pelo seu Espírito. A presença de Deus, queridos irmãos, ela não vem pela eloquência do pregador, das pessoas. A presença de Deus não vem pela eloquência do ministério de louvor. Ah, porque eles erraram a música. Se você está aos pés de Jesus, interessado somente em Jesus, nada mais importa.